Olá, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Robinson Esteves, membro da diretoria da Sociedade do Trauma, e eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, em nome do nosso presidente da Sociedade do Trauma, Dr. Vincenzo Giordano. Hoje é uma noite muito especial do nosso programa Reflexões, e nós vamos abordar o tema Vida Acadêmica e Vida Associativa, qual o impacto na vida pessoal. E para falar sobre esse tema, não poderiam ter pessoas melhores que esses três ilustres convidados. Quem vai apresentar comigo é o professor José Sérgio Franco, conhecido de todos vocês, com grande, brilhante carreira acadêmica e na vida associativa. Também o meu chefe lá na UFMG, professor Marco Antônio Percop, nosso professor titular, e também com uma larga experiência na sua vida associativa. E, para fechar, o doutor Geraldo Mota, também uma pessoa brilhante, grande pesquisador, grande nome da vida associativa dentro do trauma, do ombro e cotovelo, e todos três ex-presidentes da nossa sociedade mãe da SBOT. Então, a gente vai ter uma conversa aqui bastante informal, e eu queria já pedir ao Franco para começar a fazer as perguntas aos nossos convidados. Está com a palavra, Franco. Boa noite a todos, é muito bom estar participando dessas reflexões, que é uma excelente ideia para que a gente possa realmente trocar experiências e realmente com pessoas que têm experiência tanto na vida acadêmica como associativa. Então, eu iniciaria uma pergunta para os dois. Vamos perguntar pelo mais velho primeiro, né? Ao Marco Percop, depois o Geraldo responde. Por que entrar na sociedade? O que levou, né, o senhor a entrar na sociedade? Como é que foi isso e qual foi o objetivo de entrar numa sociedade? Por exemplo, a SBT, uma vida associativa, né? Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao Robson, ao Vincenzo, a toda a diretoria da SBTO, dizer que é um prazer enorme estar podendo participar com dois grandes amigos, o Dr. Sérgio Franco, que é um inspirador, Dr. Geraldo Mota, de quem eu tive a honra de ser tesoureiro e que tive uma convivência enorme na SBOT também. Então, realmente, é um prazer muito grande. Eu acho, Sérgio, que a participação, todos nós, se nós formos pensar, todo mundo que está aqui tem um pouco de vaidade. Então, inicialmente, eu acho que a gente é conduzido por um pouco de vaidade. E quando eu estava lá atrás, brigando para ser, talvez, secretário da Regional de Minas Gerais, eu aspirava um dia poder chegar em algum lugar diferente, talvez na SBOT, talvez na SET ou na SEC. Então, eu acho que um pouco foi isso, um pouco de vaidade da minha parte, mas, por outro lado, assim, uma expectativa que eu tinha de poder participar, de poder ajudar de alguma forma. Então, na verdade, eu vejo as duas coisas. Mas eu posso dizer que foi uma coisa muito importante na minha vida, desde os primeiros passos lá atrás até atingir o posto máximo, que foi presidente da sociedade. Em realidade, Marcos, poucos é que fazem e que realmente tocam as sociedades. Então, eu acho que é menos vaidade e muito mais vontade de ajudar e fazer, né, a melhorar. Geraldo, o que você acha? Inicialmente, assim, primeiro, boa noite, obrigado, Vincenzo, Robinho, somos todos amigos, a Luiz Henrique, toda a Sociedade do Trauma, assim, eu tenho sempre muito prazer em participar com vocês. Primeiro, assim, eu acreditei a minha vida inteira que sozinho nós não iríamos a lugar nenhum e que nós teríamos sempre que estar associados para que a gente pudesse conseguir alguma coisa. E assim, o meu início nisso tudo eu devo a você. Você sabe muito bem disso, assim, eu acho que talvez alguns de vocês saibam. À época, o Franco e um grupo de colegas no Rio de Janeiro fizeram uma revolução. Fizeram a revolução, tanto que a SBOT Rio se tornou assim, era algo assim, admirado em todo o país, era um exemplo para as regionais, e o Franco, com certeza, foi uma dessas pessoas que iniciaram, e que foi quem me convidou para eu começar a participar, e aí eu entrei na diretoria, enfim, e aí eu fui seguindo aquela coisa que a gente sabe, natural, aprendendo o ofício, como eu digo, né, que a gente tem que aprender o ofício para qualquer coisa na vida. E aí eu caminhei dessa forma, foi dessa forma que eu comecei, e aí eu aprendi a acreditar que a gente precisava estar
realmente associado para que a gente pudesse chegar a algum lugar. Acho que essa é assim, a minha resposta. Talvez, Franco, só complementando, na verdade, quando eu comecei, eu iniciei minha vida na SBOT, na SBOT mãe, como examinador do TEOT. E Minas Gerais é muito menos representada e representativa do que o Rio, São Paulo. E eu via na época, eu me lembro muito bem, eu já falei isso com o João Maurício Barreto, o Geraldo e o Ney, sempre juntos, e eu não tinha companheiro de Minas Gerais, porque ou eram os mais velhos, ou minha geração praticamente ninguém examinava. E eu falava, puxa, um dia eu ainda vou chegar nesses caras, né? E eles lá distantes, e realmente hoje eu tenho, os três são grandes amigos, e foi realmente a participação é uma coisa muito importante. E isso, eu acho que isso talvez seja a grande coisa que a gente deva chamar a atenção. Vou aproveitar e pegar um gancho aí. Uma vez a gente estava conversando, professor Percope, sobre a questão da SBOT Minas, e na época que eu também, né, estive na direção da SBOT Minas, e o senhor me falou, olha, uma das coisas que talvez se eu pudesse fazer diferente é porque eu acho que eu cheguei muito cedo para presidente da SBOT Minas. Talvez, eu não sei se o Geraldo também começou a vida associativa na SBOT Rio de Janeiro, mas eu queria saber essa experiência de vocês, como é que foi a gestão da regional, numa época em que vocês entraram talvez muito cedo nisso, como que era a bagagem, como que era a experiência, como que era a estrutura das regionais de vocês? Percope. Eu primeiro? Isso. Então, é muito interessante, porque, na verdade, eu era um menino quando eu fui presidente da SBOT Minas Gerais. Eu me lembro que eu participei, e claro, todo menino fica lá em cima. Eu estava numa assembleia e pedindo algumas coisas para Minas Gerais. Eu me lembro muito bem do Santilli, na época ele era secretário-geral, não me lembro de qual direção. E ele fala, quem que é esse menino aí que está porrinhando a gente aqui e tal? Então, na verdade, a gente era muito pouco conhecido, né? Mas, na verdade, eu acho que foi um lado bom. Você ter entrado nisso novo nos dá uma bagagem muito grande para continuar a vida associativa agora na SBOT, na SET, na SEC. Eu acho que isso são coisas que foram importantes para mim. Então, começar lá embaixo, com dificuldade de relacionamento, porque a gente, na verdade, tinha dificuldade com tudo, pelo fato de não conhecer quase ninguém, mas isso nos ajudou a engrandecer. E hoje, assim, vindo para trás, uma retrospectiva, os grandes amigos que eu fiz ao longo da vida aí na SBOT, eu acho que compensa tudo que a gente passou, né? Geraldo. É a mesma coisa, quer dizer, eu comecei também bastante cedo, e depois, assim, eu fui, à época, assim, o mais jovem presidente da SBOT Rio, mas logo em seguida me sucedeu o João Maurício, que era, e foi durante anos, meu, como o Marco falou, parceiraço em tocar a SBOT Rio, e tocar assim, uma revolução que a gente fez no programa de educação da SBOT Rio. E aí depois, ele logo em seguida, que o João é mais novo que eu um pouco, ele se tornou o mais jovem presidente. E agora os presidentes são muito mais jovens, vocês todos aí, não era dessa forma, né? Então, assim, essa eu acho que também é a mudança do mundo, de gerações, né? Mas, assim, foi legal. Assim, a época, assim, o Franco, fundamentalmente, com a parceria do Marcos, eles fizeram uma revolução, eles fizeram uma exposição do Rio de Janeiro com Hortra, com tudo que foi estabelecido na regional, muito grande. E isso nos permitiu andar, né? Então, a gente continuou numa carreira. E aí, assim, dentro do... Como é que você estabelece uma carreira dessa? Você é meio que quem daquele estado se destacou para continuar. E aí foi assim, né? Então, o Franco foi presidente, o Marcos, eu fui, aí depois o João foi, e assim sucessivamente, né? Então, foi assim que as coisas foram andando, né? E nesse meio, assim, eu e o Marco Antônio, a gente teve, eu até já conversei isso com ele, nós tivemos a oportunidade de fazer toda a carreira, assim, toda a carreira
dentro da sociedade. Assim. Aí nós saímos das regionais, nós somos membro da SEC, membro da SET, presidente da SEC, presidente da SET, e assim sucessivamente, né? Até que a gente foi participando de diretorias, e aí o Marco depois, até como ele falou, ele foi tesoureiro na minha época. Tudo isso era uma escola, né? Era uma coisa preparatória. A gente tinha planos de continuar e de formar pessoas que iriam fazer toda uma trajetória bacana na sociedade, né? Então, acho que e aí que gerou tudo isso que o Marco Antônio estava falando, que assim, é uma relação de amizade muito grande, muito longa. Entende? E não me arrependo de nada. Eu e o Marco Antônio, depois assim, eu ia a São Paulo na época para fazer um mestrado, e depois eu ia a São Paulo durante, sei lá, 10 anos, eu ia todas as semanas a São Paulo. Né, Marco? Era uma coisa assim do outro mundo. Isso realmente consumia, mas isso nos fez ter um outro mundo. Né? Então, acho que foi muito bacana. Só complementando, Robson, o Geraldo citou o Horta. Ser convidado para falar no Horta pela primeira vez foi, falando isso agora para o Sérgio Franco, foi uma das maiores glórias da minha vida, entendeu? Então, assim, a gente começar a participar e, de repente, começar a ver que a gente estava começando a ser reconhecido, foi uma coisa muito interessante. E me lembro do primeiro Horta que eu participei, e foi um orgulho enorme, para mim, um prazer enorme. E, realmente, são coisas que a gente não apaga, né? E isso aí, eu acho que, reforçando o que o Geraldo falou, a força do Marcos Mozart Filho, do Sérgio Franco, no Horta, e quão forte ficou a Regional Rio de Janeiro por causa deles, é uma coisa espetacular, e a gente tem que reverenciar os dois, e o Sérgio Franco aqui na nossa frente. Né? Falando do Horta, realmente tudo começou um movimento, né, em 87, em que nós juntamos com Maurício Gonzaga, certo? E Marco Musafir e mais outros dois. Só nós temos que, aquilo que o Geraldo falou, sozinho não vamos para lugar nenhum. E antigamente a regional tinha o presidente, e era o presidente que tinha uma salinha, que tinha um armáriozinho alugado lá na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Então, nós começamos alugando uma sala em Ipanema, depois compramos uma sede, mas mais importante, acho que o Horta foi, que iniciou-se como uma reunião dos residentes do Nova Monteiro, assim, Marco, nós precisamos unir esse Rio de Janeiro, porque a gente era proibido de visitar os outros serviços. Ninguém visitava ninguém. Então, eram ilhas. E, como foi falado, sem equipe não seguimos, não vamos longe. E aí nós começamos a convidar um serviço, outro, devagarinho. E depois, o Brasil. E o Horta sempre teve um aspecto, como ele não dependia de dinheiro, de nada, que todo o dinheiro arrecadado se gasta no Congresso, a gente tinha a liberdade de convidar quem a gente quisesse. Então, foi trazendo o mundo inteiro, foi fortalecendo a SBT. E foi criando um planejamento de crescimento. Todo mundo na sociedade entrava lá embaixo na escala, depois ele vinha subindo na carreira, tá certo? E depois, com isso, ele era convidado para coisas nacionais, que tornou-se uma SBT exemplar, com sede própria, inclusive. Isso daí colocou a ortopedia carioca num palco muito grande, junto com o Horta, né? E junto com a SBT-RJ. Isso daí que o Geraldo falou. Isso criou uma possibilidade que a gente pudesse, né, alcançar outros cargos nacionais, que era muito difícil. Antigamente era muito difícil, era São Paulo, e pouca coisa para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, acho que teve um papel muito importante na participação de vocês, certo? Dos cariocas, dos mineiros e dos paulistas, que sempre ajudaram nesse fortalecimento, nessa união, que hoje, você vê, não existe mais dificuldade, todos os serviços trabalham juntos. Então, esse aspecto de unir, eu acho que foi o aspecto mais importante, né, da SBT-RJ. Bacana. Eu queria perguntar... Pois não, Franco. Segue aí. Nós falamos de crescimento, né? Uhum. E todos os dois falaram que começaram SBT regional, depois foram participando das comissões. Eu acho que o crescimento está aí, né? Você vai conhecendo a estrutura e vai sendo conhecido e vai sendo selecionado. Não é verdade? E com isso você vai chegar, poucos chegam lá em cima, né? Muita gente participa, mas poucos chegam. Mas isso tudo leva também a uma
exigência muito grande de vocês. Então, se vocês têm 30 anos de associação, 30 anos de academia, isso levou também a tempo que foi dedicado para isso. Isso exigia um tempo. Então, como é que vocês administravam família, filhos, lazer? Vamos falar família primeiro. Academia, associativa e família. Eu acho que aquele velho ditado, né, que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, tirando a parte do grande homem, eu tenho Alessandra está gostando disso, hein? do meu lado. E tenho certeza que sem ela, eu não chegaria em lugar nenhum, porque eram muitas viagens, eram muitas reuniões, e todo mundo que já viveu isso, no período das 7, por exemplo, era todo sábado, todo sexta e sábado que a gente tinha que ficar em São Paulo, enfim. E os filhos crescendo, né? No meu caso, as filhas. E claro que tinha uma pessoa forte em casa que me dava força, que me estimulava a continuar e que cuidava das minhas filhas enquanto eu estava ausente naqueles momentos de ausência. Então, eu acredito muito de tudo que eu consegui, da forma que eu consegui, a Alessandra, sim, porque eu acho que ela sempre... Eu falei uma vez num discurso de uma posse, acho que foi na SBCJ, eu falei, eu agradeço aquela mulher que fez das minhas as suas vitórias. E a Alessandra foi isso comigo. Ela sempre me ajudou, sempre me apoiou. Eu acho que esse é o grande lance. Eu vejo pessoas que, eventualmente, e pessoas mais novas, em que as mulheres não apoiam, não vão chegar, porque é tudo muito difícil. Eu tenho certeza que eu conheço a Zico, conheço a Leia, e vocês vão concordar comigo em gênero e grau. Deixa o Geraldo contar também. Geraldo. Como o Marco falou, quer dizer, evidentemente que você necessita de ter uma estrutura familiar para você chegar nisso, né? Porque quantas vezes eles dizem, não, seu pai foi viajar, mas seu pai não, você não pode entrar, que seu pai tem que estudar, ainda tem esse outro lado, né? Enfim, tem que fazer isso e aquilo, enfim. Então, essa estrutura familiar é essencial para que isso ocorra. Eu acho que a outra coisa assim, é uma conjunção de oportunidades, coincidências, não pode se dizer, porque é igual outro dia que o técnico do Palmeiras falou que sorte não existe, mas assim, com certeza tem algum grau de sorte, tem algum grau de você perceber as coisas que ocorrem ao seu redor, para que você, de fato, possa usufruir daquela oportunidade. Eu vou aproveitar e tocar num outro assunto, que é nós, assim, vocês, até você, Robinho, o Marco Antônio, o Franco, nós vivemos num estado que a concorrência é muito menor, né? Porque, assim, em São Paulo, também por outro lado, para que você seja presidente da SBOT, quantas pessoas tem? Vamos dizer, não, agora eu seria um representante da Unifesp. Quantas pessoas tem no Unifesp que poderiam ser presidentes das SBOT? Tanto que todos nós fomos presidentes das SBOT muito antes de colegas nossos, que eventualmente têm uma posição muito mais destacada, institucional do que nós, em instituições muito mais fortes, entendeu? Então, essa coisa da gente viver no Rio e em Minas deu essa oportunidade também, né? Claro que, mais uma vez, a gente sabendo perceber qual era o momento correto, com quem você devia se associar, né? Então, eu acho que é por aí. Então, depende muito da casa, da relação familiar para manter a união. Muito fácil falar mal do pai que sai, né? Um E ela projeto sempre de defendeu. família, né? É um projeto Robson, de família. Se a e família você, não abraçar... Robson? Como é que você administra isso, Robson? Aqui tem a dona Ludmila, que faz esse papel muito bem, administra muito bem também, e me dá todo o suporte sempre me deu todo o suporte. Eu também comecei muito cedo aqui na SBOT Minas, e ela sempre esteve do meu lado, me apoiou em todas essas decisões. Estou aí na SBTO, sexta-feira a gente estava em São Paulo, essas viagens todas, e ela sempre entendeu isso aí muito bem, e sempre me conduziu nesse caminho aí para dar todo o suporte para que eu pudesse trabalhar e sempre estar crescendo
no meu caminho hoje, que é dentro da Sociedade do Trauma e da O também, que eu gosto muito de estar. Os Obrigado, dois têm Franco. que olhar na mesma direção, né? Exatamente, projeto de família, com certeza. E eu vou, já que o Franco tocou na questão pessoal, eu vou tocar num ponto aqui também que as pessoas falam e que eu, pessoalmente, eu não concordo muito, que é a questão, essa vida associativa, do mesmo jeito que ela toma o nosso tempo, ela toma também a nossa oportunidade de trabalho em determinados dias. E aí a gente passa pela SET, a gente passa pelo SEC, a gente passa por inúmeras instâncias, IAO, e Sociedade do Joelho, e Sociedade do Ombro, Sociedade e a SBOT, etc. Se a gente colocar aí os dias que não foram trabalhados para a gente, para a nossa família, são inúmeros. E a gente perde. O imposto de renda, ele não mente, ele mostra para nós direitinho o que aconteceu. Mas, por outro lado, a gente ganha experiência, a gente está numa posição de liderança, eu estou falando, vocês estão em posições de liderança, a opinião de vocês vale muito para vários aspectos, o capital intelectual de vocês cresceu demais. Então, como é que vocês observam isso hoje? Será que realmente essa perda foi tão grande assim? Ou vocês ganharam, ou então já chegaram nesse nível de ser presidente dessas instituições numa condição que já permitia se dedicar a essas sociedades? Como é que vocês enxergam isso? Geraldo, você é jovem, Geraldo. Né, Geraldo? Você é jovem, como é que você administra toda essa ocupação em que você toda semana quase viajava, trabalho A gente privado, perdia trabalho doente, público? principalmente essa urgência, uma fratura, perdia doente toda semana, quase, né? Era coisa tranquila, era coisa corriqueira, né? É só viajar que aparecia o paciente privado. Assim, eu tinha uma vida assim confortável na minha vida, assim, graças a Deus, na minha familiar, né? Então isso me permitiu fazer muita coisa na minha vida, assim. Eu reconheço isso assim de uma maneira muito clara e assim, comento isso porque isso não é nenhum demérito. Até Márcio Malta, que foi meu parceiro, meu amigo, assim, fraterno, ele dizia assim: eu ter dado certo, eu não tinha outra opção. Você ter dado certo é uma coisa bastante mais complexa. Enfim, porque eu, de fato, eu tinha oportunidades assim, familiares, materiais, assim, o que me deu, como eu falei, me deu muita tranquilidade para eu fazer, me dedicar a atividades institucionais várias que eu tive na minha vida. Entende? Por outro lado, também eu tive a oportunidade na minha vida assim, eu tenho uma clínica privada com uma pessoa que, sabe, tem um super sucesso na cidade do Rio de Janeiro já há anos e anos. Então, essa associação sempre foi muito boa, ele se dedicava absolutamente, eu, claro, não tenho nenhum problema, Alcina Fonseca, ele se dedicava especificamente à clínica privada, a mais nada, e eu tinha todas essas outras atividades, e essa conjunção aí foi sempre assim um sucesso. Há 30 anos a gente convive e temos assim uma convivência muito boa, então me permitiu fazer isso tudo aí de uma maneira mais tranquila. É claro que hoje em dia que eu me dedico aí ao contrário, eu consigo enxergar que eu poderia ter ido muitíssimo mais longe do ponto de vista da clínica privada, porque eu gastei tempo em outras coisas. Mas eu não me arrependo de nada, né, Robinho? É outra coisa assim, você está numa geração aí, mas assim, as pessoas mais jovens, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade absoluta. Porque eu vejo assim, institucionalmente, quem são os colegas jovens que querem ir para a SBOT? Ninguém, cara. Você não consegue selecionar o cara que eu consigo enxergar que não, eu vou ser diretor, sei lá, na SBOT Rio, vou levar 8 anos para chegar a algum lugar. O cara não se motiva a isso, né? Não se motiva a isso. Acho que essa é uma outra desafio, faceta que a gente vai enfrentar aí ao longo do tempo. No meu caso, talvez, eu, muito novo também, depois que eu voltei um curso que eu fiz na França, eu fiquei uma referência muito grande em joelho aqui em Belo Horizonte, e eu tinha uma clínica relativamente grande, desde mais novo, uma clínica privada. Isso, claro que ela foi prejudicada, mas, por outro lado, a visão que eu tenho é que esse fato de eu ficar conhecido em outros lugares, de ter relacionamento em vários estados do Brasil,
abriu muito um leque para mim. Então, se alguém, de repente, em Salvador, tivesse um problema no joelho, muito frequentemente esse paciente era encaminhado a mim, porque as pessoas de Salvador me conheciam e conheciam poucas outras pessoas do joelho. Isso no Rio, em São Paulo, enfim. Então, teve o lado da perda, por um lado, porque você viajava e eventualmente não podia operar. No meu caso, eu nunca operei muita fratura, muito trauma, porque os problemas do joelho são mais crônicos, né? Então, eu não perdia tanto paciente assim, a não ser pela ausência eventual de viagens e tudo. Mas, por outro lado, eu acho que se ganha muito. O reconhecimento dos colegas, as pessoas te referirem um paciente, é muito orgulho para a gente, e isso aconteceu a minha vida inteira, e eu acho que foi um ganho, por outro lado. Se tem a perda, por isso que o Geraldo se referiu, eu acho que tem esse ganho por esse outro lado. Com certeza. Né, Franco, a gente já ouviu na vida assim, pô, doutor, o senhor é um médico muito bom, mas o senhor viaja muito. Ouvi muito isso, muito. Né? Você é um médico muito bom. Não te acha, né? Não, Não te acha. Geraldo, quando eu estava presidente da SLAUT, em 2 meses eu viajei 8 vezes, sendo 3 para a América Latina e 5 para fora da América. Então, doutor, o paciente, você perde o paciente. E parece que quando você vai, um dia que vai viajar, surge a fratura. Mas uma pergunta que eu queria fazer, baseado nisso, hoje o jovem, como foi falado, ele não quer perder 8 anos para alcançar um posto na sociedade. Ele está muito mais preocupado com a clínica privada do que com a vida associativa, tá certo? E reclama que as sociedades não fazem nada por ele e frequentemente estão deixando de comparecer à sociedade generalista, mãe, SBOT, e indo mais para as especialidades. Então, como é que a gente poderia, né, mudar essa tendência? Existe possibilidade de mudar isso? Eu convivo muito com essa geração nova. Eu acho que o Kojima, que fez uma palestra, até nós o convidamos para vir aqui em Belo Horizonte, falando um pouco sobre essa geração. Então, nós temos uma geração atual que é muito imediatista, né? Eles querem o resultado. E eles não querem esperar. Ninguém vai esperar 8 anos para ser presidente. Eles querem ser o presidente ou eles querem ganhar. Então, eu acho que isso, daqui para frente, a gente vai conviver muito com esse processo. E eu acho que aí vão existir atritos, uma série de problemas que vão surgir, porque as pessoas não vão abrir mão e vão querer logo. Enfim, o que a gente vê, a geração é imediatista, eles são pouco mais superficiais, mas têm um conhecimento vasto. Então, é uma geração diferente que a gente vai ter que ver. Nós vamos ter que orientá-los de alguma forma para chegar num consenso lá na frente, né? Eles vão tratar da gente, né, Marco? Exatamente. E eles se dão muitos direitos, né? Que isso é outra coisa, né? Se dão super direitos. Assim, olha só, a gente tem uma oportunidade no hospital privado, você quer dar um plantão. Aí, que domingo, doutor? Eu vou dar plantão domingo? Ou então, sabe, pessoas que você convive. Não, olha só, eu não posso escrever esses próximos dias, porque eu tenho meu compromisso com meu filho, com minha mulher, com não sei o quê. E a gente viveu uma época que a gente viveu para trabalhar, de fato, né? E, assim, a gente trabalhou muito, todos nós, eu acho que nós todos trabalhamos muito, né? Trabalhamos ainda, né? Graças a Deus. Geraldo, eu ouvi de um médico importante que me falou o seguinte: tem uma média de uns 45 anos. Eu não quero ser convidado para dar aula, não. Médico, ortopedista não me manda paciente. Certo? Porque assim, eu não quero perder tempo em dar aula, não. Eu quero fazer minha clínica privada, quero investir nisso, porque o que me dá paciente é bom resultado, certo? É o bom resultado falando para o outro. Então, esse negócio de falar em congresso, perder tempo, sabe? Vou escolher muito bem, não vou ficar perdendo tempo com isso, não. O que vocês acham desse pensamento atual? Isso é do mais jovem, né? A visão que eu tenho, por exemplo, a importância que o Instagram tem na vida dessas pessoas talvez seja maior do que participar de um congresso, porque é mais importante
a rede social, isso tudo é uma coisa diferente. Eu, pessoalmente, não tenho nem Facebook, nem Instagram. Eu ainda sou do tempo que eu recebo os pacientes, eles me procuram, né? E eu acho que poucos de nós têm isso. Mas, se nós formos ver as pessoas mais novas, todos eles se baseiam a carreira deles no Instagram, fazendo conferências, aulas no Instagram para os pacientes, né, É verdade. E, infelizmente, isso seduz o doente, né? Eu sempre falei assim, não é atrás da porta de blindex mais maravilhosa que tem um médico que você deveria procurar, mas é isso aí. Exatamente. É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, voltando ao assunto Roberto, SBOT. só para complementar, nós falamos da família. E o lazer? Só para complementar aquela pergunta. Claro, e o lazer? Como é que ficou nisso aí? Vida acadêmica e associativa. Como é que administra isso, com tantas viagens? Então, o lazer foi uma dificuldade que eu tive. À medida que eu fui convivendo na SBOT, e o João Maurício, se tivesse aí, ele ia se lembrar, eu fui ganhando peso, porque tinha aquelas bolinhas de amendoim nas reuniões, e reunião, e com bolinha, e eu fui crescendo. E claro, a participação em esportes vai diminuindo também, né? Porque você não tem tempo. Mas durante um certo período da minha vida, aqui em Minas se jogava muita peteca, eu tinha um nível de peteca bom, então, fim de semana, eu sempre jogava. E depois, mais tardiamente, eu entrei para o tênis, então, nessas viagens eu levava raquete, então eu sempre procurei praticar um pouco de esporte, mas foi difícil, realmente, família, lazer e a vida associativa, você tem que ser um artista total. Geraldo? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Assim. E teve, na verdade, na minha vida, teve um ápice, esse ápice, porque coincidiu de eu estar chegando na presidência da SBOT, com a minha vida assim, mais intensa no INTO. Eu tinha uma casa de praia, sei lá, eu não ia na casa há 2 anos. Assim. Depois eu dizia assim, dia que eu não existia como você falou, né, Frank? Além disso, ainda viajava bastante, porque tinha todos esses outros compromissos aí, e congressos, enfim. Convites. Eu não sabia o que era viajar sem ter uma gravata na mala. Assim, eu até podia depois ir passar uns dias em algum lugar, mas a gravata estava dentro da mala e aí um short, né? Na verdade, era isso, né? Porque você não se desvencilhava daquilo, né? Dessa vida aí. Então, assim, quando o paciente pergunta, o senhor viaja de férias? Não, eu viajo para congresso e fico mais uns dias. Você já foi a tal lugar? Eu já fui a inúmeros lugares que eu não fui a lugar nenhum. Eu cheguei, fui para um hotel, dei aula, participei, sei lá, assisti a aula e voltei. Né? Uma noite, eu dei uma saidinha, dei uma olhadinha e ponto. Né? O máximo era um jantar à noite e depois aula e embora. Voltava, exatamente. Tipo jogador de futebol, conheceu o mundo inteiro, os hotéis do mundo inteiro. Robson. Bom, tudo isso... Assim, só acrescentou, né, Marco? Assim, acrescentou para a maturidade, o que a gente teve de oportunidade também de aprender, porque hoje em dia é fácil aprender. O cara vê milhões de vídeos, assiste o que quer, né? A gente não, era uma coisa muito mais complexa. E a gente tinha uma oportunidade de fazer muita mais coisa presencial. Assim, quantas pessoas nós visitamos, nós 3, nas áreas de interesse de cada um, visitamos de médicos, assim, que eram ícones, assim, pessoas que eram um verdadeiro, assim, um livro, era aquela pessoa. Você via aquele cara operar. Eu me lembro quando eu fui para Boston, lá com o Jesse Jupiter, e aí ele já não fazia assim, uma ortopedia geral, era uma coisa muito mais ligada ao membro superior. E aí eu dizia assim, pô, eu sou louco para ver esse cara operar uma fratura do tornozelo, uma coisa assim. A secretária do quadril lá fez uma fratura do tornozelo e ele foi operar, entendeu? Da mesma maneira, assim, Augusto Sarmento, depois, numa segunda fase da vida, vivia em Los Angeles. E aí dizem, bom, vamos para Los Angeles, o cara trata de fratura, né? Fratura da tibia, fratura do ombro. Esse cara não tratou de uma fratura naquele período que eu estive lá. Ele só fez fração do quadril, tá certo? Era só o que ele fazia, né?
Então, assim, mas de toda maneira, a gente teve a oportunidade de ver coisas do outro mundo, né, Franco? Quantas Nossa. pessoas você teve Não, vontade de ir? a E até gente, para. o máximo era ir visitar o Salter, o Marvin Tayo, o Racamilho, tá certo? E o Rockwood, enfim, o Nia. Isso era o máximo, porque naquela época visitar os autores de livros era o máximo. Hoje, os livros, quando chegam, já são velhos. Né? E, assim, você a vê outra os caras coisa. todo dia no computador, né? Você entra, ele está dando uma aula para você na hora que você quiser. Você tem oportunidade na vida, assim, eu estou me lembrando de uma que foi decorrente do Horta, assim. Bruce Browner, que era na época assim, uma figura, exatamente, traumatologista, assim, veio ao Horta. E aí eu o conheci, não sei o quê, aí fiz um relacionamento com ele, aí fui para os Estados Unidos, aí ele disse, não, você tem que ir na minha casa, aí eu fui lá passar uns dias lá na casa dele, coincidiu que assim, era de meia, assim, não sei quantos meses ele ficava um dia lá, on call lá. A on call tinha um helicóptero, uma coisa bem movimentada. Aí fiquei lá e disse para ele, pô, meu sonho é ir fazer um fellow lá em Boston com o Jesse Jupiter. Perfeitamente, tinham acabado de publicar aquele livro, né? Browner and Jupiter. Aí ele pegou o telefone e resolveu assim. Era assim que resolvia naquela época, né, Fran? E assim, essas são as oportunidades da vida que a gente foi tendo. Mas o Marco falou uma coisa interessante. Hoje, a informação é muito fácil, se aprende muito fácil com a internet. Na realidade, o conhecimento chega, mas a sabedoria tarda, porque o jovem ele ainda não chegou nessa fase de sabedoria. Ele acha que ele, sendo técnico, ele tem que investir para ganhar dinheiro, ter o relógio mais novo, o carro mais novo, viajar para o exterior. Eles são muito imediatistas, como foi falado. Aproveitando, Franco, aproveitando esse gancho aí, tem uma pergunta aqui que veio no nosso chat. Até agradecer o pessoal que está participando conosco. E essa pergunta veio da Escola Paulista, do Tomás Gaia, nosso colega do trauma lá da escola. Obrigado, Tomás. Vocês já até responderam parcialmente, porque ele pergunta aqui boa noite, o que vocês esperam da nova geração em relação à formação, visão de mercado, que vocês já falaram aqui, mas eu queria tocar nessa segunda parte, que é a parte acadêmica. Está mandando um abraço para todos e falando que elogiando a conversa. Essa questão acadêmica também parece que está impactando nos jovens, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham, que as pessoas mais jovens estão se dedicando menos a essa vida acadêmica, às publicações, ao mestrado, ao doutorado. Isso, de certa forma, ocorre algum conflito nessa escolha com o trabalho na função de médico no mercado? Como é que vocês enxergam isso aí? Vamos começar com Marco Antônio, professor. Talvez eu sou o único ortopedista aqui em Minas Gerais que mexe na pós-graduação, e você, Robson, sabe muito bem disso. Então, eu tenho uma visão diferente. O que me procuram as pessoas para fazer pós-graduação é uma coisa absurda. Então, é até uma surpresa para mim, que talvez dentro do programa de pós-graduação, quem tenha mais alunos sou eu, porque muitas pessoas querem fazer. Alguns mais velhos, mas mesmo os mais jovens. Então, eu acho que nesse aspecto, eu vejo assim, com muito bons olhos. O que eu acho é que até o momento dessa definição, que a pessoa amadurece um pouco e termina a residência, é que eu acho que é aí que está o grande problema. Então, os acadêmicos, os residentes, quantas e quantas vezes, agora, nos últimos 3 anos, eu não vi residente que fazia ortopedia e resolveu fazer psiquiatria ou otorrino. Como é que a gente pode imaginar que uma pessoa tenha 2 tipos de vontade de fazer ortopedia e psiquiatria? É absolutamente antagônico, né? Então, essa pouca definição dos mais jovens é que eu acho que é a maior preocupação. Mas, a partir do momento que eles já se inseriram na vida acadêmica, eu tenho uma visão muito legal dessas pessoas, mesmo mais novas, todas elas querendo se formar, a gente termina o mestrado dentro de um prazo adequado, eles logo querem fazer o doutorado. Então, eu vejo muito positivamente isso, dessa forma. Geraldo. É outra coisa, assim, quem tem uma essência boa, e a essência eu quero dizer assim, quem fez um treinamento legal, fez uma residência, uma especialização, um R4 e andou
conviveu num lugar legal, o número de pessoas que vão procurar a pós-graduação é sempre maior, porque foi dessa maneira que ele aprendeu. Assim, é que eu digo assim, não, esse candidato aqui, ele estudou no Colégio São Bento, que, você não sabe, é um colégio super, super exigente que tem no Rio de Janeiro, foi aluno da UFRJ, aí fez residência num lugar bacana. Esse cara, esse cara irá, entendeu? Basta ter uma boa essência. Assim, eu tenho essa experiência assim, lá no serviço lá de cirurgia do ombro e cotovelo no INTO, que a gente conseguiu fazer um movimento muito legal durante vários anos. Assim, o número de pessoas que passaram para lá e fizeram especialização e que aí quiseram fazer a pós-graduação é muito maior, porque eles tinham uma convivência num lugar bacana, entendeu? Eu acho que essa oportunidade é que muita gente não tem. Aí a essência não é legal, não motiva ele, porque ele não consegue enxergar que isso seja uma coisa, sabe, importante na vida. Recentemente, dentro desse gancho que você está falando, pessoas diferenciadas, um residente, atual residente do Hospital das Clínicas, da UFMG, me mandou uma mensagem: olha o artigo que eu acabei de publicar. Naturalmente assessorado pelo Vintinho e pelo Robson, mas ele havia publicado um artigo no Journal Bone and Joint, entendeu? Então, olha, e ele todo orgulhoso, ele vai longe. O Robson tentou roubá-la para o trauma, mas eu consegui trazê-lo para o joelho, sabe? Achei que o senhor não estava nem sabendo. É ou não é? Fui pego no pulo, então, né? Mas ainda não desisti, não. A realidade que está acontecendo é que o número de residentes para a nossa especialidade está diminuindo e está sobrando vagas, né? E, ao mesmo tempo, também eu acredito que existem pessoas que têm um perfil para, convivência para, mas que o maior grupo ele não tem esse perfil, né, de pesquisa, de publicar e de vida acadêmica. Ele é muito mais vida profissional. Vocês concordam com essa afirmação? Absolutamente. Eu acho que esse exemplo que eu dei é a raridade, né? Passa um R4 comigo e a SPCJ exige um trabalho no final do R4 de joelho. E é duro eu conseguir que eles apresentem um trabalho, porque você fica em cima, não. Os caras querem operar, querem atender, mas realmente, nesse aspecto, eu concordo que a maioria não tem interesse. A gente tem que saber pescar esses que têm, e por isso eu estou roubando esse do Robson aí, viu? Quem roubou de quem aí? Sim, é claro que tem razão. Isso, né, Franco, não é uma forma de você diferenciar quem poderá ser um ótimo médico, até porque também tem gente que é professor titular e que a gente diz, esse cara não me operaria de nada, entendeu? Um então, pesquisador, assim, um pesquisador que não opera nada. Né? Exatamente. Isso não é uma condição. Assim, o Marco Antônio fez uma vida acadêmica formal. Assim. Eu, particularmente, não tive essa oportunidade, porque a vida meio que foi me levando, quer dizer, como eu falei, as oportunidades surgem, e eu fui tendo uma vida que eu fui me adaptando. Eu fiz um mestrado, e aí, na verdade, eu até fiz um mestrado que, na época, eu acreditava que foi feito para ser um doutorado, e acabou não acontecendo. E aí, quando foi a época de eu fazer o doutorado, eu já não fiz. Eu não fiz porque eu tive tantas outras coisas na minha vida, de natureza assim, institucional e associativa, que eu não tive essa oportunidade. E assim, isso não me limitou que eu pudesse continuar crescendo, entende? E aí que eu pude participo do programa de pós-graduação do INTO, e não porque eu não tenha uma titulação assim, específica, essa não é um grande diferencial, né? Então, acho que isso também a gente pode, vamos dizer assim, ter sucesso na vida e ser ótimo para a sociedade sem que você tenha uma formalidade. E eu também não tive essas oportunidades, assim, não cabe aqui, o Franco sabe disso de alguma forma, que não foi um momento lá, não aconteceu por razões que não vem ao caso, né? Mas eu segui minha vida,
E, assim, hoje em dia, talvez a coisa que eu mais me divirta é na pós-graduação, no mestrado lá no INTA, onde eu posso, enfim, orientar pessoas, enfim. E a gente tem isso assim, me distrai assim fundamentalmente, sabe? Você vê que as suas palavras ela mostram realmente uma tendência, né, e é do Marcos, né, uma dificuldade que as pessoas têm de fazer um mestrado e até publicar, porque eles estão muito preocupados com imediato, ganhar dinheiro imediatamente. Infelizmente, isso acho que responde à pergunta que foi feita, né, Robson? É. Sim, com certeza. Com Bom, certeza. o net, a vida associativa, eu acho que ela traz um network fantástico. E esse network, como já foi comentado, você vê, conheceu o Bruce Brown aqui, acabou indo para lá, foi para o Júpiter. Então, isso cria não só benefício para a gente, mas para a nossa comunidade. Quantas pessoas vocês já não fizeram carta apresentando para ir no Jesse Júpiter, para ir lá no Dejur, certo? Para ir para o Rocamille, para ir para o Letournel, para ir todo mundo. Então, eu acho que criou e mostrou para o mundo também a qualidade da nossa ortopedia. Então, essa vida associativa, ela traz esse network que ela é muito positiva, tanto na parte científica, como relacionamento humano, e para a família também. Porque as nossas esposas que vão criam outro mundo e crescem muito junto com esse grupo novo internacional, com culturas, com vidas, né, e comportamentos diferentes. Então, eu acho que o network na vida associativa e até na vida acadêmica, que você troca informações, você cria estudos multicêntricos, por exemplo, então ela é extremamente importante. Então, só faz a gente crescer. É uma maneira de nos obrigar a crescer e fazer as pessoas, ajudar as pessoas a crescer. O que vocês acham do network na associativa e na acadêmica também? Eu acho que tudo tem o ônus e tem o bônus, né? Então, se por um lado você viaja, você se dedica, você perde o tempo, esse networking Você não perde tempo, você ganha conhecimento. perde entre aspas, né? É. Esse networking é uma coisa espetacular, né? Então, hoje, por exemplo, você vai a um congresso da Academia Americana, você vai ter sempre um companheiro lá do seu lado, quer seja brasileiro, quer seja latino-americano. Então, assim, isso faz com que a gente conheça pessoas, as pessoas nos conheçam. Isso engrandece muito. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a essa participação, né? Isso é fundamental. Sem Estudos comentários, multicêntricos assim, também, é né? uma coisa. Eu tenho assim, e assim, com isso também, né, Franco, nós podemos até hoje dar oportunidade a inúmeras pessoas, né? Assim, eu tenho essa pessoa aqui que trabalha comigo, aí eu quero fazer ombro, e na época, então, ia para o Rockwood, ia para Cleveland, entendeu? E depois ia para Mayo Clinic, e que essa pessoa quer mais? É isso. Como é que vai para esses lugares? Vai assim, né? Vai indicado. Eu acho que nós ajudamos muito com esse network que nós participamos para os mais jovens, tá certo? Isso também em trabalho, né, Robson? Trabalhos Com certeza. multicêntricos, né? Isso Você aí passa abre a conhecer muitas pessoas. portas. É impressionante como que isso abre portas e uma coisa que eu noto, assim, é muito claro para mim que isso é uma coisa da medicina. Porque se a gente olhar no mundo do direito, por exemplo, quanto que vocês pensariam que esses líderes aqui teriam acesso às pessoas mais famosas do direito fora? Ou até mesmo na engenharia? É uma coisa muito peculiar da medicina, ou no esporte, né? A gente ter acesso às pessoas que estão lá no interior têm acesso a vocês, vocês têm acesso aos maiores nomes da ortopedia mundial, é só passar a mão no telefone e ligar ou mandar uma mensagem e eles te chamam pelo nome, encontra lá na Academia Americana e bate aquele papo. Ou seja, é uma coisa muito peculiar da medicina e a gente da ortopedia aproveita isso muito, não só para a amizade, né, que a gente leva para a vida inteira, mas também para a vida científica, porque eles contribuem muito para nos ensinar, eles estão muito na frente nessa questão dos estudos multicêntricos, da questão metodológica, da própria questão da língua, então é mais fácil para eles. Isso aí estreita muitas relações, eu concordo plenamente com vocês, entendeu? Em realidade,
Os dois caminham juntos, a associativa e a acadêmica, elas caminham juntos, né? Um estimula o outro, né? Esse relacionamento e essa possibilidade de fazer em grupo, né? Sim. Perfeito? Bom, eu queria perguntar para vocês uma coisa aqui, que é o seguinte: a gente falou do impacto dessa vida associativa na vida pessoal. Eu acho que talvez, de todas as experiências associativas que vocês tiveram, talvez a mais desafiadora tenha sido a SBOT. Talvez. Vocês me respondam isso, por favor. E se eu queria perguntar para vocês, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na gestão de vocês? E aí eu queria que o Franco também respondesse, Franco, porque isso é uma coisa importante, porque isso impacta, são pressões que você, assim, pelo menos eu suspeito que sejam pressões numa esfera muito maior do que nas sociedades menores, né? A SBOT representa um número enorme de membros, e a visibilidade dentro da SBOT é enorme. Então, eu queria saber qual foi o maior desafio para vocês, e se isso teve algum impacto na vida pessoal de vocês. É que eu falo primeiro? Vai Franco, você. vamos com o Franco. Fala 2003, né? Já se passam 18, 19 anos. Mas, olha, na nossa época, uma coisa que foi uma campanha muito grande da recertificação, e o brasileiro, você vê, ele sai da faculdade, ele pode operar cérebro, né? Ele pode operar qualquer coisa, a lei o permite isso. Então, é uma coisa que realmente não... A OAB existe para você virar advogado. Agora, médico pode ser neurocirurgião, pode ser ortopedista, pode ser qualquer coisa. Então, eu acho que a recertificação ela seria uma maneira de a gente estimular o ortopedista a não parar de estudar depois da residência. Isso nós fizemos uma campanha muito grande, né, nessa tentativa, e fizemos até uma proposta: quem se recertificasse não pagaria o congresso que foi em Recife, e Romeu foi o presidente. Nós chegamos a quase 1.000 pessoas que fizeram isso. Então, isso foi realmente um desafio muito grande. E o outro desafio, que até hoje não se conseguiu resolver, como manter a sociedade de especialidades dentro da SBOT. Nós tentamos, de todo jeito, que a Sociedade de Mão e de Trauma, em vez de fazer congresso anual, fizesse bianual. Fizemos no Congresso Rio 2000, que eu fui presidente, para manter os comitês, naquela época, na sociedade. Não existia sala A, B, C, não. Existia sala de joelho, de pé, de coluna, de quadril. E era um mini-congresso da especialidade, para trazer o pessoal. Eu vi que até hoje, o Dia da Especialidade é para isso. Então, esse é um desafio que existiu, eu acho que continua existindo, como a SBOT sobreviver, olha a palavra, é forte, com o crescimento e a independência das sociedades e a tendência do médico fazer o TOT e migrar para a especialidade e deixar, inclusive, de pagar a sociedade mãe. Então, acho que esse é um desafio que a gente tentou muito e que continua até hoje. Obrigado, Franco. Percope. Então, eu fui presidente em 2015. Eu assumi numa quinta-feira em Campinas, no TEOT, né, que normalmente nessa época a gente assumia no TEOT, e no domingo anterior a essa quinta-feira, a Rede Globo de televisão fez uma reportagem pequena sobre a máfia das próteses. E então eu assumi a presidência exatamente no furacão da máfia das próteses, que provavelmente eu seria chamado lá para uma CPI, enfim. E eu fui convidado para uma CPI na Câmara e uma CPI no Senado. Então, eu acho que isso teve um impacto enorme na minha vida, porque eu pude viver aquele circo armado, que não deu em nada, como nada no Brasil dá em nada, mas eu fui participando, vi todo aquele populismo, foi uma coisa absurda o que eu vi lá, e, na verdade, no final não deu nada. Mas isso impactou porque me fez conhecer um pouquinho do que é Brasília, e, na época, a gente começou, talvez tenha sido uma das pessoas que começaram a tentar introduzir o Cunha, depois fortaleceu mais, mas introduzir a SBOT na política
Então, nós fomos, junto com o João Maurício e com o Cunha, que era o primeiro e o segundo vice-presidente, ao Senado depois, conversamos com a Ana Amélia Faria, que era senadora e depois foi candidata no Rio Grande do Sul, com uma série de deputados. Nós estávamos presentes no dia, o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, assinou uma lei revogando algumas coisas que aquele governo do PT tinha feito. Então, a participação na Assembleia em Brasília foi uma coisa muito marcante na minha administração e da qual eu me orgulho. Foi um início. Hoje a SBOT está super engajada na política associativa, na política mesmo, buscando deputados, enfim, são coisas enormes que a SBOT, junto com as outras sociedades de especialidades, está fazendo junto com elas, e na verdade, foi um iniciozinho lá. Foi muito legal e isso me marcou muito. Obrigado. Geraldo. O que o Franco comentou aí são os problemas que são perenes nas SBOT, né? Então, a gente viveu anos e anos sempre analisando o percentual de inadimplência, que, na verdade, reflete exatamente o interesse, a eventual migração para a sociedade de especialidade. E assim foi. Infelizmente, eu acho que o projeto da recertificação teria sido a salvação das SBOT. Esse é um assunto mais complexo um pouco, mas eu, no meu ano, que foi de 2012, eu tive a oportunidade, assim, era uma época que o mundo e a sociedade precisava se modernizar. Eu acho que o Marco Antônio lembra disso. Já tinha começado um pouco antes, quando o Osmo André e Adalberto Visco, que tinha toda essa visão assim, empresarial, e aí a gente continuou no meu ano, onde a gente fez uma modernização assim, bastante grande da SBOT do ponto de vista administrativo, para que ela se tornasse, vamos dizer assim, mais competitiva no mundo empresarial, porque aquilo é uma empresa que tem que ser. Naquela época tinham 14 mil membros, que tem um escritório que é um andar na Alameda Lorena, que enfim, uma propriedade, né? Então, assim, eu me dediquei bastante a fazer isso, entendeu? E acho que foi essa foi a grande missão desse ano. E os outros problemas são todos os mesmos. Eles continuam, eles são hoje em dia são os mesmos, continuam enfrentando eles. Bem de 2003 até hoje. Falando um pouco da parte acadêmica, né? Como é que está a pesquisa hoje, Percop e Geraldo, no Brasil, em relação ao mundo? Certo? Quanto aos jovens, já conversamos. Agora eu quero saber a pesquisa, academia, Brasil, relacionado aos outros países mais desenvolvidos. Eu acho que, na verdade, nós podemos até dividir o Brasil, porque eu acho que São Paulo tem um pouco mais de facilidade com a FAPESP, algumas coisas assim. E em Minas, por exemplo, a gente conseguir verba para pesquisa é uma coisa muito difícil. Então, a gente tem que ser realmente batalhador, correr atrás, procurar, eventualmente, financiar alguma coisa. Então, a gente consegue hoje fazer pesquisa, mas se a gente for comparar com outros países e até com outros estados, eu acho que podemos falar que São Paulo é um estado diferenciado, a gente está muito atrasado. Isso é uma coisa que dá muita tristeza, porque potencial, eu acho que todos nós temos, no Brasil inteiro, né, nós temos o potencial para fazer pesquisa de alto nível, mas tudo é tudo muito difícil, muitas coisas são bancadas por nós mesmos. Eu vou dar o exemplo do Robson, ele está fazendo um pós-doutorado e ele praticamente comprou todo o material para fazer o estudo que ele está desenvolvendo e ninguém não conseguiu verba para isso. Então, é difícil. Comparando com Estados Unidos, com a Europa, nós estamos séculos atrás e eu acho que vai ser muito difícil chegar próximo deles. Geraldo. Assim, onde eu convivo, a gente tem até condições bastante razoáveis de fazer pesquisa, tem alguns laboratórios de pesquisa básica, mas o fato é que no Brasil, fazer pesquisa clínica, que eu acho que assim, seria uma coisa muito mais afeita à nossa prática, etc. e tal, que é a ortopedia
enfim, tem muitas oportunidades. A gente tem limitações imensas, porque no Brasil você é um dublê de tudo, né? Você é um dublê para fazer tudo. Tudo que você faz, né, desse ponto de vista, como o Marco falou do Robinho, ele gastou dinheiro próprio. Você tem que fazer um esforço pessoal imenso para conseguir fazer as coisas, chegando até esforço material, né? Porque a estrutura é pequena. Enfim, como é que você faz um trabalho, sabe, que tem uma metodologia que possa, de fato, enfrentar uma revista internacional? É muito difícil no nosso país, né? Muito difícil. Pegando um gancho aí nessa questão da visibilidade, da questão científica e tudo, eu queria saber de vocês o seguinte: durante essa vida associativa aí, SBOT e sociedades, outras sociedades, vocês tiveram a oportunidade de viajar muito representando as respectivas sociedades. Como é que foi a receptividade e como que vocês perceberam o olhar das outras sociedades, seja da Latinoamérica aqui, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, para nós? Como que vocês perceberam que eles olham a nossa sociedade? Como é o respeito? Como é que vocês enxergaram isso quando vocês tiveram essas oportunidades? Podemos começar com o Geraldo. Mas sabe, Robin, que a gente tem muito pouca oportunidade para se mostrar, sabia? Pela nossa estrutura de trabalho. Quando você até tem essa oportunidade, você se sai super bem, eu acho. Mas o fato é que as oportunidades para nós elas existem de uma maneira muito limitada. É só você ver. Mesmo que você escreve trabalhos para a Academia Americana, até porque a concorrência é absurda, né? Agora, quando você tem a oportunidade, de fato, de mostrar o que você faz, assim, a gente faz coisa legal à beça, né? Mas a gente acho que a gente tem oportunidades limitadas, assim, e até porque, de fato, de repente, a gente produz coisas que são de qualidade que não são comparáveis, né? Muitas vezes, assim, eu acho que a maioria das coisas que são comparáveis estão na ciência básica, estão na pesquisa básica e não nada na pesquisa clínica. Resiste muito pouco a uma análise mais criteriosa, entende? Eu pude ver durante o período da presidência o tanto que a SBOT é importante. Então, assim, eu participei de congressos internacionais, eu fui vários congressos na Europa, vários congressos na América Latina, e o tanto que nós somos reverenciados, mesmo o congresso da CICOT, o congresso português, a distinção que eles nos davam era muito grande. Então, eu acho que, talvez por esse trabalho todo, que vem antes do Franco até, de vários ex-presidentes, de várias diretorias da SBOT, elas nos colocaram numa posição assim, muito relevante, mesmo a gente considerando a ortopedia associativa, vamos dizer assim, no mundo. Eu ficava muito orgulhoso e eu pude sentir o quão forte era o fato de você representar uma sociedade como a SBOT, a força que ela tem no mundo. É uma coisa realmente muito gratificante, muito legal de ver. Eu tenho certeza que vocês dois compartilham do que eu estou dizendo também. Robson, nessa parte eu gostaria de falar um pouco. Sim, claro. Na realidade, a sociedade de ortopedia, né, na América Latina, ela é super valorizada, super respeitada. Ela é exemplar. E na portuguesa também. Então, quando você fala Portugal, América Latina, certo? O México um pouquinho menos, mas nós somos muito respeitados e somos copiados. Tanto que o nosso exame do TEOT foi copiado pela maioria dos países da América Latina e de Portugal, certo? Como é um dos melhores do Brasil, se não é o melhor. Então, ela é muito respeitada pela seriedade, pela qualidade. Estou falando da sociedade. E a ortopedia brasileira, ela teve alguns momentos de vitrine internacional. Quando Paulo César Schott era presidente da SBOT, eu tinha feito um fellow com Michael Chapman lá em Sacramento, ele era o presidente da Associação Americana de Ortopedia. E nós levamos 100 brasileiros para fazer o primeiro congresso, Associação Americana de Ortopedia com a SBOT,
no The Breakers, o hotel lá em Miami, e levamos 100 ortopedistas para apresentarem trabalhos lá. E o Bob Moon traduzia para quem não falava inglês. Certo? Então, foi a primeira vitrine grande, isso foi lá em 1988, 89, por aí. Certo? E depois, o Congresso da SICO, o presidente da SBT e o presidente do Congresso da SICO, aqui no Rio, 2014, foi uma super vitrine, porque aí o mundo inteiro, não só americanos, europeus, o mundo inteiro pôde ver a qualidade na discussão das mesas redondas, na apresentação dos trabalhos. Então, eu acho que a SBT ela é muito elogiada, copiada, ela inspira a sociedade latino-américa e Portugal, certo? E até a espanhola. E também a ortopedia brasileira hoje ela é respeitada também por todo mundo que a conheceu. Então, acho que essa vitrine, essa troca de informações, os trabalhos publicados agora cada vez mais em revistas indexadas, está mostrando a qualidade também da ortopedia. Então, eu acho que hoje nós podemos dizer que nós estamos bem no cenário de sociedade e também de ortopedia no mundo. Você vai no congresso da EFOR, somos muito respeitados, da SICO, no congresso alemão, que eu sou membro correspondente. Então, eu acho que nós somos respeitados, não somos comparáveis, né, à Alemanha, aos Estados Unidos, enfim, nesses países maiores. Mas, realmente, acho que nós somos muito mais respeitados atualmente. Excelente. Bom, uma outra questão que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: as sociedades, né, seja a sociedade mãe ou as sociedades de especialidades, elas são eminentemente científicas, mas a gente vem notando com o passar dos anos que há uma certa migração e debaixo desse guarda-chuva a gente já começa a observar já há alguns anos questões de defesa profissional. Então, isso é um caminho que não tem como sair, é um caminho que a gente tem que abraçar cada vez mais dentro das sociedades científicas, mesmo com as nossas limitações, mas a gente tem que agregar debaixo desse guarda-chuva a questão da defesa profissional. Como que vocês enxergam dentro da experiência de vocês, como é que vai ser isso daqui para frente? Até onde vocês acham que a gente vai conseguir chegar dentro da estrutura que a gente tem das sociedades científicas, nessa questão de conseguir as coisas relativas à melhoria da nossa qualidade de trabalho, a valorização profissional do cirurgião ortopedista? Como é que vocês enxergam isso aí? Eu posso começar. Claro, gente. A primeira coisa, Robinho, assim, qual é a missão das sociedades de especialidade? Na verdade, é educar e atualizar, né? Formar os novos e atualizar os profissionais que... E aí, por que a comunidade, vamos falar da ortopedia, por que a comunidade ortopédica acredita que a SBOT tenha que ter essa atuação? E a razão minha compreensão para isso é porque as instituições que deveriam cuidar do nosso exercício profissional, elas se omitem, elas são ineficientes, enfim, a gente podia dar várias qualificações. E aí, mais uma vez, volta para aquilo que eu brinquei, que é o negócio do dublê. Você é médico, você é administrador, você cuida do não sei o quê, você cobra do doente, é uma confusão sem fim, entendeu? Então, a gente tem que, para que a gente exerça a nossa profissão, a gente tem que ser dublê de várias coisas. E aí querem que a SBOT seja dublê dessa mesma forma. E isso não funciona, porque essa não foi a missão das sociedades de especialidade. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí elas tentam se adaptar, mas assim, esse não é o core business da sociedade de especialidade, entendeu? E a gente, por outro lado, acaba que, quando você vai ponderar alguma coisa, você não tem a força que deveria ter, vamos dizer assim, a entidade mãe da atividade médica. Aquilo que fala, não, a medicina tem que ter uma OAB, que a OAB vai lá e ela, de fato, exerce o poder para, enfim, para beneficiar os seus membros. Então, esse é o negócio. E por ponto que a crítico, gente... né? O quê? É um ponto crítico, né? A Esse é um limitação ponto chega num crítico. ponto que você não é ouvido, né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, aquilo que o Franco falou, por que acabou a recertificação? Porque
a AMB disse que nós não éramos, essa não era a missão da sociedade, eles teriam que recertificar. Por que isso? Porque isso gerava um dinheiro. Você pagava lá um tanto lá que era para tramitar toda a documentação, etc. e tal, e aí você iria ser recertificado. A retirada dessa, vamos dizer, atribuição da sociedade de especialidade, no caso a SBOT, foi por essa razão. Entendeu? Então, isso é que acabou com uma imensa oportunidade que a SBOT teria para sobreviver o resto da vida. Todos nós sabemos que você vai nos Estados Unidos, você faz qualquer curso, pode ser numa empresa, aí lá no final diz assim, XCME Points. O que isso significa? Esses pontos recertificam o médico americano, que ele precisa, mesmo que ele esteja lá no hospital pequeno, lá no interior do estado, ele precisa daquilo para poder o hospital autorizar ele a operar, para a companhia de seguro querer ele. E aí o que acontece? Para que os CME Points sejam dados àquela empresa, a EOS troca com essas empresas. É simples assim. E nós perdemos essa oportunidade de que a gente cuidasse de todas essas atividades científicas que ocorrem no país. E, hoje em dia, as empresas elas dominam esse mercado. Então, assim, e aí a gente fica tendo que sobreviver, tendo que seduzir o colega e tendo que se defender. Você, como uma especialidade médica, quando é que você vai lá para brigar no SUS para mudar a tabela de alguma coisa? Por que uma especialidade será contemplada? Isso teria que ser uma coisa da atividade médica. Sei lá, a consulta do SUS é, sei lá, R$2, não sei mais quanto é, mas assim, por que então vai lá aumentar a consulta do ortopedista? Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Teria que aumentar a consulta, os honorários para todos os médicos, né? E aí por aí vai. Eu não sei, eu acho que como dublê não é aí que nós vamos resolver, entende? Professor Percópio, o caminho é estreitar a relação cada vez mais com Brasília, essa questão do fortalecimento da Frente Parlamentar da Medicina? Eu acho que é a sua visão? por aí, porque, na verdade, eu penso como o Geraldo, eu acho que a função da SBOT, a missão da SBOT, é muito mais ensinar educação continuada, formação. Mas só que, cada vez mais, e ao longo dos anos isso vem acontecendo, a defesa profissional começou a não ser questionada e não ser cobrada. E o que a gente vê é isso também que o Geraldo chamou a atenção. Uma especialidade, a ortopedia, por mais fortes que nós sejamos, ela não vai ter força para conseguir nada. Mas, então, atualmente, eu faço parte de um comitê da SBOT de políticas e eu tenho participado e visto uma coisa que eu acho que talvez seja a solução para nós médicos, não nós ortopedistas. Hoje existe um grupo que está buscando nomes de pessoas que sejam médicos ou não médicos, mas que apoiem a causa médica e que a gente possa apoiar e eleger agora para deputado federal nessa eleição desse ano. Então, se nós formarmos, o que você falou, essa frente parlamentar da medicina, eu acho que aí sim a gente vai poder brigar para mudar a tabela do SUS, para melhorar o CBHPM, essas coisas que nos são cobradas e que, na verdade, nós somos absolutamente impotentes. Então, acho que a saída para nós é essa associação com todas as especialidades, com a MB, enfim, com todo mundo, e eleger deputados em cada um dos nossos estados para representar e fazer um lobby no Congresso para conseguir as mudanças que a gente precisa. Eu acho que essa é a saída que nós temos para melhorar as condições de trabalho nossas, de nós ortopedistas. Percópio, quando era presidente, eu procurei um ortopedista que era deputado federal para ajudar a gente, né? Sabe qual a resposta dele? Vocês não me ajudaram a eleger, vocês têm que eleger um deputado para que a gente possa defender vocês lá. Certo? Então, eu acho que como é que o grupo agronegócio evangélicos tem força? Representantes, né? Só que a medicina e as sociedades, elas não se juntam. Médico não é parceiro, né? É raro a associação de médicos que se une. Então,
Se a AMB não toma frente e faz isso, a coisa vai continuar, a ortopedia tentando, outro tentando, e com isso fica muito enfraquecido, né? Eu acho que essa frente parlamentar seria a solução, mas precisa de um presidente da AMB que realmente consiga agregar a sociedade para que a gente possa ter representação. E nós, nos estados, estimular aos ortopedistas, aos médicos, a serem nossos defensores politicamente lá em Brasília, né? Que é difícil, né? É difícil, não é fácil. Mas essa comissão, que é uma comissão multiprofissional, assim, ela está nomeando deputados que se comprometem com a causa médica em cada estado. Por exemplo, Minas Gerais, que eu sou responsável e tenho olhado, são 3. Existem 3 nomes. No Rio, eu me esqueci quantos, mas são mais até. São Paulo tem muitos. Todos... Tem Luizinho, né? Mas além dele, agora me faltam os nomes, mas assim, o que acontece é que essas pessoas estão ganhando esse apoio e elas estão se comprometendo com o grupo que vão apoiar a causa médica. Alguns sendo médicos, outros não, mas desde que apoiem a causa médica, né? Espero que essa promessa na campanha continue depois, né? Isso aí depois a gente não vai saber, só depois de eleitos, né? Esse assunto é muito complexo, né? Até porque nós fundamentalmente temos 2 tipos de remuneração, né? Um é no SUS e o outro é na saúde suplementar. Essas 2 coisas teriam um enfrentamento completamente diverso um do outro, né? Completamente diverso. E, assim, eventualmente, a saúde suplementar é muito mais difícil de enfrentar, porque eles já têm a bancada deles, né? Esse é um ponto. Inclusive... E no SUS, que eu acho que existe uma compreensão equivocada, é assim, quem teria que a solução de problemas, solução de problemas, atingir, enfim, qualquer melhoria, ela é local, ela é estado a estado, porque o SUS é uma coisa fundamentalmente descentralizada. Por isso que tem algumas situações de sucesso no Brasil. Aí no estado do Espírito Santo, mesmo uma época, eu não sei hoje em dia mais, eu não me atualizo com isso, mas ele tinha uma situação de sucesso em negociar. No Pará, tinha outra situação super bem sucedida. Amazonas. Porque a negociação, porque quem recebe o dinheiro é local, não é no gabinete do Ministério da Saúde que você vai fazer um aumento dessa natureza. É isso que eu acho que é outra coisa que as pessoas não compreendem. É negociação local, dentro da situação peculiar daquele Estado, e assim por diante. Mas se você eu acho que tem muito a fazer por isso, muito. Da consciência, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma prótese de joelho. Se paga para toda a equipe médica R$ 135 no SUS. Se nós pudéssemos dar uma consciência ao governo ou criar, sei lá, projetos de lei, alguma coisa para fazer essa modificação, se subisse um valor justo, que não vem ao caso discutir aqui, eu acho que seria um ganho para todo mundo, porque viria mais verba para cada uma das cidades que pudesse, então, repassar muito melhor para cada médico, né? Eu acho que é por isso que talvez a briga lá em cima tem alguma importância também. Mas eu concordo com você. Agora, os médicos, quando falam em dinheiro, eles não são muito amigos um do outro, né? Também, né? Esse é outro problema, né, Fran? Esse é um problema sério. Falou em dinheiro, não tem amizade. Na época das clínicas ortopédicas, né, tinham no mesmo bairro que um derrubava o outro, né? Quem ia lá, negociava, fazia o troço mais barato, derrubava o outro, descredenciava a clínica do colega. Quer dizer, é um negócio do outro mundo, né? E agora está muito pior, né? Porque agora é descarado, né? Mas nós estamos chegando quase ao final. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Percope, qual foi o momento mais importante da sua vida associativa? Eu acho que talvez foi o momento que eu fui eleito, no dia 31 de agosto de 2012, na presidência do presidente Geraldo Mota. Eu estava no Espírito Santo, num congresso, e eu recebi um telefonema, mais ou menos 00:01, falando assim:
não houve outra chapa concorrente. Então, nesse momento, eu me senti o presidente da SBOT para 2015. Então, esse foi um momento extremamente marcante, porque era uma coisa, Franco, que eu queria muito na vida, era ser presidente da SBOT. Como o Geraldo falou, eu me dediquei, eu fui para a SEC, aí fui presidente da SEC, fui para a SET, fui presidente da SET, fui presidente da regional, enfim, pertencia a mais de uma diretoria. Então, era um momento, eu precisava ser o presidente, eu não tinha mais nada a fazer. Então, aquele momento foi marcante. Eu me lembro de uma noite, eu estava dentro de um carro, o telefone tocou, não tem outra chapa. Acho que foi a Gigi. Deu para arrepiar, né? Continuando essa pergunta, o momento mais importante foi a eleição. Agora, quando você eleito, qual a fase que você sentiu com mais poder ou mais pessoas procurando? Antes de tomar posse ou depois do Congresso? O Naylor tem uma classificação muito interessante em estrelas. Então, antes de você nomear as pessoas, e você normalmente nomeia bem na época de Campinas, né? Você é 5 estrelas. Você é o... É isso mesmo. No momento que você nomeou, você já perde 3 estrelas, você já vira 2. Em novembro, você vira 0. Porque aí no Congresso, você vira 0. Exatamente o que eu penso. Geraldo. Sabe que eu tive muitas oportunidades na minha vida, assim a maior delas, assim, que foi uma conjunção de eu ia tomar posse nas SBOT, quer dizer, aqueles meses que antecediam, que é essa conversa aí, de 2011, e inaugurar a nova sede do Hilton, onde eu era a pessoa que estava à frente da instituição. Então, quer dizer, aquele ano seguinte, que foi o ano que eu fui presidente da SBOT, eu era presidente da SBOT, diretor-geral do Hilton, que tinha inaugurado a sede maravilhosa, que tinha condições espetaculares. Mas o que mais eu tive cuidado a minha vida inteira, Franco, é que eu nunca deixei de ser médico, entendeu? Porque eu tive oportunidade para deixar de ser médico, entendeu? E eu continuei cada vez, até muito pelo contrário. Eu acho que eu usufruí por demais essa oportunidade, porque eu podia sempre estar me envolvendo em coisas as mais atuais, tinha disponibilidade de todas as condições para operar doentes, enfim. Então, essa foi a coisa que mais me satisfaz, porque hoje em dia eu usufruo por demais disso, de ter me preparado cada vez mais, quer dizer, eu já tinha tido a oportunidade de ser bem treinado, mas de me preparar cada vez mais para a profissão. Eu nunca esqueci isso. Todos esses anos, eu operava todas as semanas no Hilton, independente do que eu fazia fora. Então, acho que essa que foi assim, a coisa principal que eu sempre cuidei, era assim, eu sou médico, eu sou um cirurgião, e essa é a coisa que eu tenho, que é um diferencial na minha vida, e que me dá muito prazer. Assim, hoje eu passei o dia, eu entrei no centro cirúrgico às 8 horas e saí às 5h30. Enfim, e só fiz o que eu gosto, assim, até e muito melhor ainda, na clínica privada. Então, ainda te pagam para isso, né? Pago para isso. Paulo César Schott, a quem eu devo por demais na minha vida, que dizia assim, Geraldo, eu adoro operar e ainda me pagam. Ele brincava com isso. E ainda me pagam. Grande, né? Grande mestre, Robson, né? Gosto essa é uma boa. Também. Nós estamos quase terminando. Estamos terminando. Eu queria pedir permissão a você para quebrar o protocolo. Claro. Porque até agora nós ouvimos as vantagens, né, dos ortopedistas, dessas pessoas que se dedicaram à vida associativa, à pesquisa, à vida acadêmica, né, investiram muito da vida, do tempo, da família. Eu queria ouvir agora, rapidinho, 1 minuto, a Zê, que acompanhou várias dessas coisas que nós falamos aqui, ela fala 1 minuto, como é que é o outro lado? O que poderia ser melhorado, certo? Nessa relação família? Eu vou levantar, ela vai sentar. Família, vida associativa e acadêmica. Bem-vinda, Zê. Oi. Bem-vinda. Que coisa, surpresa ótima. Obrigada. Falar depois de tudo que vocês disseram, de tanta experiência, tantas coisas bonitas que vocês comentaram, fica até difícil, né? Mas eu, assim,
a minha experiência de muitos anos acompanhando, 42 anos de casamento, acompanhando o Franco nessa vida toda, eu faço minhas palavras do Geraldo, que começou falando que a vida associativa, a vida em sociedade é natural, é presente em todas as pessoas e necessária. E o Percópio falou em crescimento. Isso tudo, essa vida associativa que vocês patrocinaram diferente para a gente, para as acompanhar, para as mulheres, foi uma coisa tão boa, porque a gente teve a oportunidade de viajar, acompanhar, ou mesmo na cidade sede, e conhecer pessoas diferentes, fazer amigos em vários lugares, perceber a cultura das pessoas e trazer isso para a nossa vida também e para a vida dos nossos filhos, porque todo mundo sabe, quem é médico, teve pai médico ou avô médico, sabe que muitas vezes no almoço de domingo o pai tinha que sair para atender um paciente. Então, ele saía num momento importante. E o bom pai não é aquele que fica 48 horas do dia junto com os filhos, mas é aquele que fica 1 hora ou 2 horas intensamente e o filho se sente importante porque o pai está presente. E isso foi uma coisa que nunca me faltou e eu, sabe, sou muito feliz e eu vejo que meus filhos, nossos filhos, quando vem o crescimento, o pai tomando posse na sociedade e tal, não foi de graça. Ele investiu para isso. E isso é exemplo para ele também, se quiser ser grande, investir na vida dele. Porque nada é de graça, não é? E se o pai chegou lá, ele também pode se esforçar. Para nós, mulheres, eu acho que a relação... Desculpe que eu estou meio resfriada, eu estou ofegante. Mas assim, a grande lição disso tudo, para mim, é companheirismo e sabedoria que vocês sempre souberam dividir e espalhar. E a minha sugestão seria assim, bom, não vou falar muito, mas eu acho que a Covid nos trouxe grandes informações, grandes coisas. E uma delas foi, antigamente, como vocês mesmos comentaram, cada semana estava em São Paulo para reunião disso, daquilo, daquele outro, e a família ficava para trás. Hoje em dia, a minha sugestão é ou um congresso ou 2, 3 presenciais, 2 presenciais durante o ano, e os outros híbridos ou só online. Porque se consegue falar, se consegue comunicar, é muito mais barato. E você tem a possibilidade de permanecer mais em casa, mais no seu núcleo familiar. Eu sou muito orgulhosa do trabalho que o Franco fez e que vocês fazem e que fizeram, cada um de vocês. Conheço a Leia, conheço a Alessandra, minhas amigas queridas, e essa mulher também. Mas eu diria, eu acho que vocês conhecem aquela frase, eu diria, sobre o livro, e eu acho que vocês são uns livros que o livro não muda o mundo, ele muda a pessoa, e a pessoa muda o mundo. Então, quem lê o livro Geraldo, quantos já leram? Vai melhorar. O Marco Antônio, o Robson, o Franco, e vocês mudaram o mundo, mudaram a ortopedia e continuam mudando a vida das pessoas, não só como médico, mas a vida das pessoas assistidas por ele. E eu tenho muito orgulho disso e palmas para vocês. Um beijo. Muito obrigado. Que surpresa maravilhosa. Não havia uma maneira melhor de fechar esse reflexões do que essa, Franco. Muito obrigado por essa surpresa sensacional. É o outro lado, é o outro lado. Carinho, né? É o outro lado. Excelente. Bom, queria, então, em nome do nosso presidente, Vincenzo Giordano, agradecer a todas as pessoas que participaram aqui conosco. Tiveram pessoas muito importantes aqui conosco.
fico muito feliz com isso. Toda a diretoria do Trauma que está aqui, ao grande mestre Franco, ao Geraldo, Percope, vocês são sensacionais, a gente poderia ficar aqui até amanhã. Então, eu queria deixar para o Franco aí fazer esse fechamento e para o nosso presidente, se ele nos der a honra de finalizar essa noite maravilhosa. Robson, eu gostaria de pedir ao Geraldo e ao Marco que eles fizessem uma frase final, sabe? Uma frase inspiradora, baseada na experiência deles, né, da vida associativa e acadêmica. O que eles falariam para os mais jovens? Geraldo. Eu acho que a vida não tem limite. A vida, as oportunidades, elas existem e você teria que saber aproveitá-las. Acho que esse é um estímulo para o jovem, assim, de que você pode, os limites você determina para a sua vida. Então, acho que esse aqui não é porque eu sou assim assado que eu possa ter limites. Acho que essa talvez seja uma coisa interessante. Perfeito. Marcos? Talvez eu deixasse a mensagem que são muitos sacrifícios para a gente chegar lá, mas se a gente olhar para trás e ver tudo que foi construído, o conselho que eu dou e que eu deixo aqui é que vale a pena. Realmente é uma coisa que me engrandeceu muito e eu digo que todos que quiserem trilhar esse caminho, vale a pena. É sacrifício, mas vale a pena. Perfeito. Eu acho que realmente vocês falaram tudo e gostaria de deixar a mensagem de que realmente vale a pena. Vale a pena servir, vale a pena educar, vale a pena inspirar. E só se faz isso quando você dá o bom exemplo, quando você dá o exemplo com a prática da sua vida, né, da sua ética. Então, o suor é necessário. Talento é 5%, 95% é suor. Então, vamos suar para fazer melhor. Agradeço a vocês todos. Solicito ao presidente, se ele estiver presente, que ele possa finalizar. Muito obrigado a todos. Hein? Muito obrigado. Geraldo, muito obrigado. Marco Antônio, muito obrigado. Robson, obrigado. E a todos os membros da diretoria. E obrigado a Zê. Eu gostei muito da participação, essa participação final da Zê. E essa metáfora, né, do livro, eu acho que ela é muito interessante. Obrigado, Zé. E eu fez me lembrar, sabe o quê? Quando eu comecei nessa coisa de dar aula, eu participei pela primeira vez, assim, uma das coisas primeiras foi participar de uma atividade do CREMERGE. E aí cheguei num sábado no CREMERGE, eu e o João Mateus, nosso amigo João Mateus, e tinha mais professor do que participante na sala de aula do CREMERGE, que não comportava, eu acho, Geraldo deve lembrar, talvez 25, 30 pessoas no auditório do CREMERGE. Aí eu falei, porra, João, caramba, preparamos essa aula aqui para sábado, um sol bombando no Rio de Janeiro, tem mais gente para dar aula do que gente para assistir. Aí o João falou para mim assim, falou, olha, enquanto tiver gente para assistir e pegar o que você está falando e ele levar para frente, esse vai difundir para 2, que vão ser 4, que vão ser 8, e aí vai. Eu acho que é isso. A vida acadêmica, como vocês falaram de uma maneira maior, ela é uma vida que ela não é fácil, ela custa tempo, custa dinheiro, porque a gente perde muitas vezes dinheiro por estar ausente da nossa cidade, cirurgias privadas, etc., mas ela é muito recompensadora, né? E vocês três, e a gente está um pouco mais jovem do que vocês, mas vocês três, eu incluo vocês 4 a Z, vocês são a amostra disso. Eu agradeço imensamente a participação hoje, porque foi um bate-papo que, como o Robson falou, podia ir 10, 11, meia-noite, vamos em frente. E, por sorte, essa é a primeira atividade que a gente está veiculando brevemente já no YouTube, ou seja, todas as pessoas que logarem no site do Trauma e no YouTube do Trauma vão poder assistir isso amanhã, depois de amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e por aí vai. Muito obrigado pela participação de vocês, foi maravilhoso. Uma noite inesquecível. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Vicenzo. E todos vocês da diretoria aí. Acho que, só para encerrar, assim, eu acho que a felicidade de vocês, eu acho que vocês escolheram
é porque eu estou no meio. Assim, as pessoas, eu e o Marco Antônio, temos uma vida assim, muito, muito próxima, assim, por inúmeras razões, e eu também, por outro lado, talvez se eu dividisse minha vida em 3 terços, o primeiro terço da minha vida, eu tenho uma relação absolutamente próxima ao Franco, e ele sim me deu imensas oportunidades para que eu pudesse passar para essas outras 2 terços aí que eu mencionei. Muito bom, muito bom. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e um bom fim de semana. É, isso aí. Obrigado. Tchau, E o tchau. frio vai vir, né, Marco Antônio? Está frio aí Tá já. frio, hein? Está frio. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa Boa noite. noite a todos. Muito obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite. Tchau.